prazer enorme estar aqui. Gostaria de cumprimentá-los na pessoa da doutora Ana Paola, diretora da escola, e agradecer à escola pela ousadia dos temas, parabenizar os coordenadores, Adriana Manta e Luciano, pela ousadia de temas sensíveis, mas tão atuais e tão necessários, não para o nosso desenvolvimento profissional, para o nosso desenvolvimento pessoal. Né? Ontem, a Naira Crespa disse uma coisa que me chamou bem a atenção, e eu acho que ela tem razão. A gente está aqui para desaprender algumas coisas e aprender outras tantas. Né? E doutor Cláudio também me disse uma coisa, disse que nós conseguimos ter mais empatia quando passamos pelas situações das pessoas. Né? Que ontem falamos aqui para os nossos palestrantes que não estavam presentes ontem, mas a temática era mais sobre o racismo. Né? E no nosso tema de hoje, tão lindo, com pessoas brilhantes aqui presentes na mesa, é um tema que me sensibiliza muito, porque, apesar de eu não ser considerada uma pessoa com deficiência, eu vivi a minha infância inteira acompanhando uma pessoa com deficiência. Eu tenho uma irmã de 1 ano mais nova, não estava preparada para dizer isso, mas resolvi falar quando estava lendo o currículo de todo mundo aqui. E lembrei muito de minha irmã, ouvindo o senhor falar. É 1 ano mais nova do que eu, uma pessoa com deficiência, que teve muita dificuldade para frequentar a escola, porque, desculpe, eu fico muito emocionada, porque ela não conseguia acessar as salas de aula, ela tinha que ser levada no colo pelos funcionários da escola, pelos empregados da escola. Ela tinha uma distrofia muscular que fazia com que os músculos dela parassem de funcionar. E ela teve muita dificuldade para conseguir estudar, para brincar. Né? Ela só jogava baleado quando era eu que escolhia o time, que aí eu escolhia ela em primeiro. E as minhas amigas não gostavam, porque eu escolhia ela, porque ela não conseguia jogar direito. E ela teve muita dificuldade e, graças a Deus, assim, ao esforço dela, a batalha de meus pais, ela conseguiu superar todas essas dificuldades. Muita coisa envolvida. Hoje ela é uma médica, nefropediatra, responsável hoje pelo transplante pediátrico de rins na Bahia. Inclusive, ficou em 3º lugar no Brasil. A Bahia ficou em 3º lugar em transplante pediátrico de rins no Brasil, graças a ela e a equipe da qual ela faz parte, mas da qual ela é líder. Então, eu tenho muito orgulho dela e achei que não tinha o direito de estar nessa mesa e não lembrar de Cláudio Andrade, meu irmão. Muito obrigada. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos aqui. Vou deixar o nosso palestrante da passada por último para os comentários finais, porque acabamos de ouvi-lo. Né? E vamos começar. Então, já que estamos numa banca masculina de palestrantes, eu vou começar pela mulher. Então, estamos diante da doutora Amanda Brito, como fala, Paris de Orleans, é administradora, graduada pelo Instituto Federal da Bahia, especialista em gestão empresarial e em educação pela PUC do Rio Grande do Sul. Atua há mais de 10 anos conduzindo processos de gestão estratégica de pessoas, gestão de carreira e desenvolvimento humano. Possui amplo repertório sobre diversidade e inclusão e já coordenou grupos de trabalho sobre equidade em ambientes corporativos. Tem passagem por empresas de médio e grande portes e hoje é CEO do Instituto AB mesmo fala? AB, exatamente. Doutora Amanda, por favor, está com a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes. Antes de mais nada, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Amanda, uma mulher branca, tenho os cabelos cacheados, castanhos. Estou usando uma blusa branca com botões, um batom claro, uma saia vermelha. Estou sentada em minha cadeira de rodas.
Quero agradecer o convite e dizer que eu estou extremamente feliz de estar aqui ao lado de profissionais incríveis, cumprimentar a mesa, agradecer a organização pelo convite em nome da Adriana, um grande amigo, uma querida. Como já foi dito, parabéns pela iniciativa, por trazer temas tão relevantes para a sociedade de uma forma geral, mas, sobretudo, trazendo essa perspectiva da inclusão das pessoas com deficiência. Eu tenho uma apresentação, mas ela não está aqui, eu vou seguir assim mesmo. Mas, como já foi dito, né, eu sou administradora de formação, hoje eu sou cofundadora de uma startup de impacto social, que é o Instituto AB. A gente, no Instituto, nós trabalhamos com gestão estratégica da diversidade, equidade e inclusão e atendemos organizações no Brasil todo. Então, fico muito feliz de poder trazer a perspectiva de como a gente pode avançar dentro das organizações para apoiar essa virada de chave nas empresas, né? Não só nas empresas, mas nas organizações de uma forma geral. Trabalhar a diversidade não só como não só como cumprimento, né, do que a legislação determina, mas como um fator estratégico para a inovação, que gera impacto nos resultados de negócio. Então, a nossa atuação ela tem tido uma visibilidade muito bacana, né, com participação aí na Forbes, Estadão, UOL, Terra, falando, repercutindo positivamente sobre o nosso trabalho. Mas, para além da minha qualificação, né, do meu currículo, da minha formação, da minha jornada profissional, eu sou uma mulher com deficiência. Eu nasci com a doença rara, chamada osteogênese imperfeita, e os médicos me deram expectativa de vida de 2 meses. Eu sempre gosto de dizer isso porque as pessoas com deficiência elas ainda são reduzidas a um diagnóstico, né? E o diagnóstico não é o destino das pessoas. E, infelizmente, não é isso que a gente encontra ainda quando a gente fala sobre inclusão de pessoas com deficiência. Aí, passaram a vida lutando contra muitas estatísticas é extremamente desafiador. Se a gente não tem uma rede que nos apoia, nos incentiva, infelizmente a gente não consegue romper esse ciclo de invisibilidade que ainda afeta as pessoas com deficiência. E a educação foi a única oportunidade que eu tive, né, de transformar a minha história, de transformar a minha realidade. Mas mesmo tendo acesso a uma educação formal de qualidade, eu pude estudar em um dos melhores cursos de administração da Bahia, que foi no Instituto Federal. Lá no começo da minha carreira, eu fui reprovada em todos os processos seletivos que eu passei. Eu participava dos mesmos congressos, eu estava na mesma universidade, eu tinha o mesmo desempenho acadêmico que os meus colegas, mas a sensação que eu tinha é que a deficiência sempre chegava antes da banda. Não importasse o quanto eu me esforçasse, o quanto eu me dedicasse, a deficiência sempre chegava antes, né, de quem era Amanda efetivamente, né, de todas as minhas outras características e qualificações. E aí, como boa administradora, eu mudei minha estratégia, comecei a estudar para concursos, fui aprovada em 5 concursos, passei por 3 organizações, então construí uma jornada, uma carreira com um pouco mais de 10 anos no ambiente corporativo, empresas públicas de economia mista. E depois desses 10 anos, eu decidi iniciar a transição de carreira e empreender. Então, a gente sabe que as pessoas com deficiência, infelizmente, enfrentam historicamente, como já foi dito muito bem aqui pelo meu colega antes de mim, uma série de barreiras que permeiam a história não só do nosso Brasil, mas do mundo. E a gente precisa falar sobre isso. Eu não quero que quem vier depois de mim, né, as gerações que venham após mim, precisem enfrentar as mesmas barreiras, enfrentar os mesmos desafios para que possam ter uma carreira como estou tendo a oportunidade de ter, que possa ocupar espaços que eu ainda não pude ocupar. Então, para que a gente reflita sobre isso, a gente precisa entender sobre quem a gente está falando, né? Então, eu gosto muito a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, mais de 18 milhões só no Brasil. Mas será que a gente está falando de um grupo que é homogêneo, né? Sobre quem são essas pessoas com deficiência? Eu acho que é importante a gente trazer essa reflexão para que a gente entenda que as pessoas com deficiência elas também não enfrentam os mesmos desafios. A gente sabe que quanto maior o número de marcadores atravessam o corpo, maior opressão, maior discriminação, menor o acesso às oportunidades. Então, eu, enquanto uma mulher que não estou uma mulher com deficiência, que não estou em uma situação de vulnerabilidade, não posso ser comparada, por exemplo, ou entendida como uma mulher com deficiência que está em situação de vulnerabilidade ou que faça parte da comunidade LGBT, assim como eu, enquanto empreendedora, não posso ser comparada com uma mulher com deficiência ou com um homem com deficiência que está situado ali no eixo Rio-São Paulo, que certamente vai ter acesso a outras oportunidades de negócios, de business, que eu, enquanto uma mulher com deficiência, não tenho acesso. Então,
trazer essa perspectiva dos outros marcadores sociais que podem atravessar os corpos das pessoas com deficiência é fundamental para que a gente, né, tenha uma discussão que é compatível com a nossa realidade, né? E não existem respostas simples para questões complexas. Falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência envolve uma série de variáveis. E isso não pode ser resumido apenas à história da Amanda, ou à história do João ou da Maria, porque, infelizmente, nós ainda somos a exceção. E eu acredito que o nosso trabalho é justamente construir uma sociedade para que nós não sejamos mais a exceção, né? Mas que as pessoas com deficiência, elas efetivamente, elas possam avançar, né? E ter acesso a uma vida digna, a uma carreira que faça sentido para elas. E os números mostram isso, né? Que as pessoas, se a gente for comparar, vou voltar aqui, desculpa, o salário médio das mulheres com deficiência com o salário médio dos homens com deficiência, por exemplo, só para trazer uma reflexão rápida, a gente vai ver que, na prática, como é que essa interseccionalidade funciona, né? A vulnerabilidade que as mulheres com deficiência geralmente estão mais expostas se comparado aos homens com deficiência nesse processo, principalmente de inclusão no mercado de trabalho. E aí a gente poderia falar de diversos outros marcadores sociais, mas como o meu tempo é curto, eu vou me ater só a essa reflexão, só para que a gente entenda realmente que a gente não está falando de um grupo homogêneo. A gente está falando de milhões de brasileiros e brasileiras que enfrentam uma série de desigualdades e que vão, essas desigualdades elas vão trazer perspectivas diferentes de acordo com o lugar que essas pessoas ocupam. E aí a gente tem trabalhado muito isso nas organizações, como é que a gente avança nesse cenário que a gente sabe que é complexo, que não existem respostas simples para questões complexas, como eu já falei, e muitas vezes quando a gente chega na empresa, principalmente, a empresa diz, mas eu não contrato porque não tem gente qualificada, será que é verdade isso? Né? Eu não contrato porque a pessoa com deficiência não consegue ter acesso a um transporte público de qualidade, ou porque ela não é tão protagonista assim, ela não tem nem as chamadas soft skills, como as empresas gostam de falar. E aí eu pergunto para elas, como é que vocês estão, primeiro, divulgando as vagas de vocês? É aquela famosa vaga PCD, que é a vaga, primeiro que PCD não é vaga, né, gente? A gente vê, infelizmente, nós estamos em 2024 e a gente ainda tem que encontrar divulgação de vagas com a chamada lá, vaga PCD. Envie o seu laudo, né, para você. Mas qual a função? Quais são as atividades? A pessoa com deficiência, assim como qualquer outra pessoa, ela vai se interessar por uma determinada vaga ou não, de acordo com a forma como essa comunicação é feita, quais são os canais que a empresa está utilizando para isso, como é que ela está fortalecendo a sua marca empregadora, como é que ela está criando, de fato, um ambiente que seja inclusivo, que seja equânime para essas pessoas. E aí, quando a gente... É um cenário de corresponsabilidade. É claro que o Estado tem a sua responsabilidade, as pessoas com deficiência devem ter a sua responsabilidade nas suas carreiras, obviamente, mas as empresas, elas também precisam ter a sua responsabilidade, né? De trazer essa perspectiva da inclusão da pessoa com deficiência para além do processo de contratação, porque a contratação é só a ponta do iceberg, né? A gente precisa efetivamente criar uma organização que tenha processos justos e equânimes, que tenha uma cultura inclusiva, que tenha uma liderança preparada, e no Instituto a gente trabalha sobre 4 pilares, né? Garantir a acessibilidade dentro dessa organização, promover a inclusão, desenvolver as pessoas com deficiência e empoderá-las, como a gente faz com qualquer profissional dentro da nossa organização. Por que tem que ser diferente com as pessoas com deficiência? E fortalecer a cultura inclusiva. E aí fazer o exercício diário de se perguntar dentro dessas empresas. Eu estou fazendo 100% do meu 1/3? Porque às vezes a empresa diz, eu não consigo porque eu não, na empresa não encontro pessoas, mas eu estou fazendo 100% do meu 1/3 e cada um de nós, dentro do espaço que nós ocupamos, precisamos fazer essa pergunta diariamente. E eu estou fazendo 100% do meu 1/3, eu enquanto pessoa com deficiência, a organização enquanto organização. Então, essa é uma reflexão que parece simples, mas ela é bem importante para que a gente consiga efetivamente avançar. E aí, já caminhando para o finalzinho aqui da minha fala, porque quero muito ouvir os meus colegas também, eu não podia deixar de citar um case que eu acho que é super bacana. Aqui no Instituto, a gente lançou recentemente uma plataforma que permite que as pessoas com deficiência elas possam se cadastrar gratuitamente e elas possam avaliar as empresas onde elas trabalham ou onde elas participaram de processos seletivos. E quando elas realizam essa avaliação, elas podem consultar como outras empresas foram avaliadas por outras pessoas. É, de fato, a criação de uma comunidade para que a gente consiga trocar experiências e para que a gente consiga tomar melhores decisões de carreira.
Por outro lado, as empresas elas também podem ser nossas parceiras, elas também podem monitorar indicadores do seu processo de inclusão a partir do feedback que é fornecido por essas pessoas com deficiência. Tudo isso de maneira confidencial, obviamente, garantindo todo o sigilo, toda a segurança das pessoas, mas como é uma plataforma que realmente é inovadora, acho que é um case para a gente pontuar aqui, porque tem um potencial muito grande da gente conseguir gerar mais dados, né? Subsidiar ainda mais tanto as organizações quanto permitir que as pessoas com deficiência possam trocar experiências. Eu, enquanto pessoa com deficiência, no começo da minha carreira, sentia muito falta disso. E, para finalizar, acho que a chave principal é que a gente tem falado tanto sobre desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico sustentável, sobre a Agenda 2030 da ONU, sobre ODS, mas o fato é que não há desenvolvimento econômico sustentável sem a inclusão de pessoas com deficiência. E a gente precisa refletir onde as pessoas com deficiência estão nessa construção. Então, vou finalizar minha fala com essa contribuição e, mais uma vez, agradecer. Estou aqui aberta para outras trocas ao longo do nosso encontro de hoje. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada, doutora Amanda. Olha, eu atuei durante um tempo no SEJUSC de segundo grau, que é o Centro de Conciliação. E passaram na minha mesa de audiência muitas ações do Ministério Público do Trabalho para o preenchimento das cotas, né, como o desembargador falou anteriormente. E muitas empresas trazem esse argumento. Não encontro pessoas que se adaptem ao meu tipo de trabalho, empresas de limpeza urbana, de transporte, e não propunham, a proposta era, eu quero aplicar a cota só sobre o pessoal do administrativo. As propostas eram sempre essas. E o Ministério Público sempre, de forma muito incisiva, de muito enfática, negando qualquer possibilidade disso, porque a empresa tinha obrigação, a categoria, né, empresarial tinha obrigação de se adaptar ou de formar trabalhadores para as suas atividades, né, desde que cumprissem as cotas. Então, foi bem interessante essa passagem. Agora, vamos passar a palavra ao doutor Rafael Faria Giger. Antes disso, eu esqueci de fazer a minha autodescrição. Então, a minha autodescrição, eu me esqueci. É porque eu estava muito nervosa. Então, eu sou uma mulher branca, tenho 48 anos com a carinha de 47, né? Tenho cabelos ondulados nos ombros, 1,53 m de altura, e hoje eu estou mais organizada do que nunca, porque eu estou com um vestido laranja com preto, porque geralmente eu não uso vestido, só em ocasiões especiais. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Rafael Faria Giger, que é engenheiro de materiais, pós-graduado em acessibilidade e direitos humanos e em auditoria fiscal em saúde e segurança do trabalho. Coordenador nacional de inclusão de pessoas com deficiência e reabilitadas do INSS, da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Por favor, doutor Rafael, você está com a palavra. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado por estar aqui nesse evento sensacional. Queria começar me apresentando. Meu nome é Rafael Giger, eu sou geminiano, tenho ascendente aquário, tenho lua em virgem. Gente, é verdade, também sou astrólogo, E hoje vamos falar sobre astrologia. Sim, eu sou astrólogo, massoterapeuta, hipnoterapeuta, ator. Sim, ator também. Mas eu faço essa introdução não para vender mapa astral para vocês, mas para fazer a seguinte provocação. A gente sempre é apresentado, sempre se apresenta dando a nossa formação e a nossa ocupação. E eu questiono a vocês. O que acontece com um cidadão brasileiro, com uma pessoa que, contra a sua vontade, é alijada do direito ao trabalho ou à educação? Como essa pessoa se apresenta? Meu nome é Rafael Giger, e sou uma pessoa com deficiência visual, e até hoje minha CTPS está em branco, embora engenheiro, embora pós-graduado, embora conhecedor de línguas estrangeiras. Toda vez
que eu chegava para uma entrevista de emprego, e não foram poucas, eles não olhavam para o candidato. Olhavam para minha bengala e para o meu óculos escuro e, de repente, eu não tinha o tal do perfil da vaga. Tive que fazer concurso público. Me convidaram a abandonar o curso de engenharia de materiais por ser pessoa com deficiência. Fiz um primeiro concurso, virei servidor da própria universidade, adaptando a universidade às necessidades da pessoa com deficiência. Me formei, peguei meu diploma para descobrir que eu não conseguia emprego, embora existisse cotas. Coincidentemente, 2 semanas atrás, eu estava em Porto Alegre, e na sala ao lado, a empresa na qual eu fiz estágio, a duras penas, uma colega teve que dizer: eu boto a mão no fogo pelo Rafael, me responsabilizo por qualquer coisa, pode contratar ele como estagiário, porque eu não conseguia nem fazer estágio para me formar. Essa mesma empresa estava sob fiscalização e falou para minha colega: e a gente ofereceu um emprego para o Rafael. Não é verdade. Não ofereceu. Fiz concurso público, hoje eu estou do outro lado. E as mesmas empresas que vêm me dizer que não encontram candidatos com deficiência são as empresas que eu estive lá buscando emprego e não tendo perfil. Tá? Assim, volta, como é que eu posso me apresentar para as demais pessoas? Meu nome é Rafael Giger, sou uma pessoa com deficiência visual. Desde 2010 eu fiscalizo cotas de pessoas com deficiência, desde 2012 quase exclusivamente nessa área. E desde lá já encontrei muitas vidas que foram transformadas. E eu quero dizer com essa minha introdução que a gente não está aqui falando só sobre direito ao trabalho, direito à renda. A gente está falando de direito à dignidade da pessoa humana e ser visto como igual às demais pessoas. Uma das primeiras pessoas que foram incluídas numa fiscalização minha era um rapaz de 25 anos de idade, tinha deficiência intelectual, ainda tem deficiência intelectual. Por conta da fiscalização, e eu quero abrir esse parênteses em seguida, por conta da fiscalização, aos 25 anos de idade, conseguiu seu primeiro emprego. Ele tinha deficiência intelectual, tinha uma outra característica, ele era corcunda. E todo mundo ali na comunidade conhecia o filho da fulana, porque a gente é sempre os filhos da fulana. Muitas vezes a gente não tem nem nome. E o filho da fulana é corcunda. Ele começou a trabalhar, gente. E em uma semana de emprego, com a carteira assinada, usando uniforme, todo mundo se surpreendeu que aquele rapaz corcunda estava andando ereto. A corcunda dele não era uma comorbidade da deficiência intelectual. Era simplesmente o corpo dele manifestando o que a sociedade impunha a ele. Um cidadão, que talvez nem seja chamado de cidadão, né? Aprendi numa fala anos atrás com o Dr. Ricardo Tadeu, nunca esqueci, que é como se no Brasil houvesse cidadão de primeira, segunda e terceira classe. Primeira classe é aquele que trabalha e tem renda. Segunda classe é relegado às donas de casa, que trabalham, mas não têm renda. E os de terceira classe, que não valem. São os inválidos, os que não têm valor. E as pessoas com deficiência são colocadas contra a sua vontade nessa situação. Ele não compreendia muitas coisas com a deficiência intelectual dele. Mas uma coisa ele entendia. Todo mundo saía para trabalhar e ele ficava em casa. Todo mundo trazia dinheiro e ele dava custos. Todo mundo tinha suas histórias para contar. Ele aguardava as pessoas chegar para contar sobre as suas histórias do seu dia a dia. Bastou começar a trabalhar por conta de uma fiscalização e ele adquiriu a dignidade. E aqui eu abro esse parênteses. Por conta da fiscalização. A lei de cotas existia há mais de 30 anos, mas a gente começou a ver o crescimento do seu cumprimento quando a fiscalização se tornou obrigatória e continuada em todo o estado da federação. Então, até ali 2006, 2007, a gente não via pessoas com deficiência trabalhando em níveis que tem hoje. A partir de 2008, quando foi sistematizada pelo Ministério do Trabalho, teve um boom. De 2009 a 2018, o mercado de trabalho cresceu em torno de 12% e para as pessoas com deficiência cresceu 68%. Hoje, 93% das pessoas com deficiência trabalhando estão nas empresas obrigadas à cota. E eu não quero que vocês ouçam isso como algo positivo. Praticamente 50% das cotas não estão ocupadas e o Ministério do Trabalho tem fartos estudos para dizer que existem pessoas com deficiência moderada ou grave em idade de trabalho e que não percebem benefício assistencial suficientes para cumprir 7 vezes a lei de cotas atualmente existente. A gente deveria estar multiplicando por 7 a cota, mas nem metade das vagas estão ocupadas. Cresceu muito, e eu quero dizer para você, se praticamente todas as pessoas com deficiência trabalhando estão em empresas obrigadas à cota, o que acontece se acaba a lei de cotas? Ou se acaba a fiscalização? Ou vamos dividir a responsabilidade aqui com vocês? Ou
as empresas começam a ganhar judicialmente as ações anulatórias de autodifração, as ações civis públicas do Ministério Público, acatando aqueles argumentos, como dito pelo Dr. Ricardo Tadeu, falaciosos. Porque se a gente pode cumprir 7 vezes a lei de cotas só com pessoas com deficiência moderada ou grave em idade de trabalho e que não percebem benefício assistencial, a gente não pode dizer que não há pessoas. É muito fácil eu anunciar uma vaga e isso prova única e exclusivamente que eu anunciei uma vaga. E não que eu estou de fato contratando. 2 semanas atrás eu estive em um evento em Minas Gerais e me chamou muito a atenção uma senhora, uma mulher de 39 anos de idade, cadeirante, aprendiz profissional pela primeira vez, primeiro emprego, e ela disse, eu ia para as entrevistas de emprego e diziam, a vaga é para PCD, mas não é para cadeirante. Aqui é muito importante a gente fazer essa seguinte reflexão. Dr. Ricardo Tadeu disse a definição de pessoa com deficiência, aquelas que têm limitação e impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual, sensorial ou mental, as quais interação com uma ou mais barreiras têm obstruído seu exercício e igualdade de condições com as demais pessoas. A definição de pessoa com deficiência é aquela que não consegue fazer tudo. Uma empresa que diz, contrato pessoas com deficiência, desde que subam essa escada para entrevista no RH. Faça uma entrevista com um gestor que não se comunica em Libras. Preencha esse formulário em papel e tinta, ainda que seja certo. Compreenda todas as atividades do processo e tenha uma proatividade, velocidade e dinamismo social, ainda que tenha uma deficiência psicossocial. Passando por tudo isso, a gente contrata. Vamos voltar ao exemplo do Dr. Ricardo Tadeu. O ônibus de 1965. Sobe um negro no ônibus. E o motorista diz, a lei mudou. Agora os negros podem sentar na frente. Desde que não pareçam negros. Contrato pessoas com deficiência desde que não manifestem a característica definidora de uma condição de pessoa com deficiência. Desde que consiga fazer tudo. Gente, não precisa de lei de cotas para isso. Se a gente não compreender que as pessoas com deficiência têm direito à adaptação razoável e que é crime a ausência disso, a gente vai continuar fazendo esse apartheid às pessoas com deficiência. Estamos aqui em Salvador. As nossas gerações anteriores passavam pelo Pelourinho e via pessoas pretas apanhando, sendo vendidas, e a gente olhava, né, sangue no sangue, olhava e pensava, são negros. É isso que acontece com os negros. São mercadorias, são trazidos da África como bicho, vêm nesses navios negreiros que sobrevivem, são comercializados. Parte da condição de ser negro. A gente vai mais para frente, nós homens saíamos para votar, as mulheres ficavam em casa. Porque afinal são mulheres não podem votar. Tem seus humores, enfim. Hoje, a gente sai daqui e vai para um boteco. E no boteco tem uma escada. E passa um cadeirante na frente. Eu vou com o Marcelo tomar uma cerveja. E eu passo pelo boteco e penso, não é que Marcelo é cadeirante, por isso que ele não consegue acessar. Porque é culpa dele. Gente, vocês conhecem algum estacionamento que o carro precisa ser içado para acessar o estacionamento? Não. Porque a gente projeta estacionamentos com rampas para que os carros acessem. Quando a gente projeta prédios, né, ou metodologias que são incompatíveis com a diversidade, a gente está dizendo, a gente exclui essas pessoas deliberadamente, sem nenhum pudor. Porque existem os brasileiros, existem as pessoas com deficiência. Ninguém com deficiência vai deixar de ter deficiência ao trabalhar. Não é à toa que a lei brasileira de inclusão ela veda a exigência de aptidão plena. Para contratar um cego, eu preciso conversar com essa pessoa. Para contratar um cadeirante, eu preciso tornar esse ambiente acessível. Para contratar um surdo e assim por diante. Pegar um outro exemplo, que exemplos não me faltam. Inclusive, gente, recentemente publiquei um livro contando sobre as vidas que foram transformadas nas minhas fiscalizações. Chama Vidas Além da Cota. Quem tiver interesse, vem ali falar comigo. Trouxe alguns exemplares. Que eu vou contando de cada uma de várias histórias. Tem mais de 30 histórias. Vou contando sobre o processo de inclusão nessas empresas e o que aconteceu com a vida dessas pessoas. Esse caso não está lá. Mas o rapaz passou no concurso público. Na verdade, um processo seletivo público. Uma empresa de sociedade e economia mista. Passou nas cotas por ser surdo. Entrou. No contrato de experiência não passou. Razão que o gestor deu, não atendia o telefone.
Ele entra na cota por ser surdo e num processo kafkaniano, que não dá para dar um outro nome, ele é excluído do processo por ser surdo. Gente, até quando a gente vai viver numa sociedade espartana que diz, ok, só os mais adaptados têm acesso à minha empresa? E qual que é o custo disso? É a dignidade da pessoa humana. É disso que a gente está falando. Uma vez eu fui tomar um ônibus, pedi para uma senhora que estava ali parada na parada de ônibus, a senhora pode me avisar quando passar o ônibus, o Protásio Guatemi? Que era o nome do ônibus. Ela olhou para mim, pro meu óculos escuro, minha bengala, e não teve dúvida. Não tenho dinheiro, foi o que ela me respondeu. Se ela tivesse tido um colega de escola com deficiência visual, um colega de trabalho com deficiência visual, ela teria me olhado dessa forma? Quando a gente nega um recurso, um direito, ou quando a gente admite que uma empresa não precisa cumprir as cotas, a gente não está só cumprindo com um dumping social, porque outras empresas do mesmo segmento estão se esforçando, estão com a cota completa, e quando os colegas aqui da Bahia auditam e fiscalizam, quando chega um auto de infração, porque todo um processo foi feito. Ofereceu-se prazo, ofereceu-se possibilidades, aprendizagem profissional para a pessoa com deficiência, se deu caminhos. E se identificou que a empresa não fez, não cumpriu, não demonstrou boa-fé objetivo. Outras empresas do segmento com a cota completa. Então, primeiro ponto, é um injusto. É absolutamente injusto tu liberar uma empresa da sua obrigação quando as correntes não estão liberadas. Mas vai além disso. Tu liberar uma empresa da sua obrigação legal, tu está punindo toda a sociedade. Porque mais mulheres como essa vão continuar olhando para as pessoas com deficiência como inválidos. Né? A gente falou aqui, o Dr. Ricardo Tadeu falou de direitos humanos de terceira dimensão, direitos difusos, né? Eficácia horizontal dos direitos humanos fundamentais. Quando a gente está obrigando uma empresa a cumprir essa obrigação, é porque a gente entende que toda a sociedade é ferida quando não há inclusão. E a ação afirmativa, ela vem justamente nesse sentido. Quando o STF decidiu que era sim constitucional tu impedir que um aluno com deficiência tenha que pagar mais pela sua matrícula, foi dito o seguinte: quando um aluno com deficiência está pleiteando adaptação razoável, nós precisamos compreender que, por um lado, há uma pessoa com deficiência querendo ser incluída. E, por outro lado, há uma escola querendo ser inclusiva. Percebam, não é a pessoa com deficiência contra a sociedade. Agora, tendo dado todo esse discurso, mas doutor Rafael, custa um pouco mais caro contratar um servidor com deficiência, um trabalhador com deficiência. Eu, como auditor fiscal do trabalho, não consigo exercer todas as atividades do auditor fiscal do trabalho. Bom, isso é evidente, porque eu sou uma pessoa com deficiência e isso faz parte da minha natureza. Isso tira o meu direito ao trabalho e a minha dignidade? Não. Um negro não vai deixar de ser negro, uma pessoa com deficiência não vai deixar de ser uma pessoa com deficiência. É um pouco mais custoso? É. E eu costumo dar esse exemplo, né? Vamos supor que uma empresa, né, faz uma análise e vê que a sociedade é profundamente racista, o que é uma obviedade. E se eu tiver atendentes negros, eu vou ter menos clientes. Não tenho dúvida. Abro um processo seletivo, pré-requisito ser branco. O Ministério Público do Trabalho olha de imediato, ingressa com uma ação civil pública e chega até vocês aqui. E a empresa vai se defender, vai dizer, mas doutor, a sociedade é profundamente racista. Eu vou ter menos lucro se meu atendente for negro. Alguém vai acatar? Não. Mas doutor, contratar pessoas com deficiência dá custos. Ele tem menos aptidão que os demais. Ele não consegue fazer tudo. Aqui o cargo exige tais requisitos. Ele não consegue fazer tudo. Certa vez, eu fui comprar um carro com isenção de IPI, aqui já me aproximando do final, que eu não estou controlando o tempo. Fui comprar um carro com isenção de IPI, e sentei na cadeira do oftalmologista que por acaso também era médico do trabalho. Fui lá fazer o teste, eu fui perdendo a visão aos poucos, né? Eu sei que a primeira letra era um E, depois um N, depois um S, porque sempre é um E, um N e um S. Eles deveriam mudar.
Inclusive, eu conheço um rapaz que queria muito dirigir com baixa visão, que ele decorou e passou, mas enfim. Hoje ele se arrepende, ele até colocou num livro isso. E, hoje em dia acho que deve ter mudado, né? Eu parei de olhar, então não sei. Sim. Mas o fato é que eu sentei... Agora que a gente já tá rindo, eu me permito fazer a piada capacitista, mas se eu fui comprar o carro, naturalmente eu não ia dirigir, mas eu costumo dizer que é o privilégio que me custou os olhos da cara. Mas beleza. Sentei, médico oftalmologista disse: Rafael, posso lhe aposentar por invalidez. Imaginei que ele estava se referindo, inclusive, ao BPC, né, que as pessoas confundem, ou talvez numa linguagem mais simples, ele quis me explicar isso. Eu falei: não, doutor, obrigado, eu trabalho. Falei com todo orgulho. Ele disse: ah, é mesmo? O senhor trabalha com o quê? Eu também sou médico do trabalho. Falei: sou auditor fiscal do trabalho. E ele disse: mas não pode? Eu fiquei chocado. E eu fiquei com vergonha de dizer que eu trabalhava com inclusão de pessoas com deficiência para não constranger ele, né? Tu vê, né? Eu chego nesse nível. Proteger ele dele mesmo. O que às vezes está errado, né? E eu falei: olha, doutor, existe uma série de recursos de tecnologias assistivas, né? Eu leio tudo ouvindo, os colegas até brincam que eu enxergo mais do que eles nas fiscalizações. Eu ajudei a desenvolver alguns sistemas que eram para mim, hoje é para todo mundo, é outros sistemas que até a doutora Lorena, que é a nossa auditora fiscal do trabalho da Bahia, que trabalha com inclusão de pessoas com deficiência, também utiliza, né? Hoje a gente coloca um CNPJ e vem todos os cargos da empresa e quantas pessoas com deficiência no Brasil estão trabalhando nessa função. E assim que a gente descobre que há mais de 1.000 vigilantes com deficiência, mais de 3.500 motoristas com deficiência ou reabilitados, né, mais de 40 mil, né, assistentes administrativos, em cargos que a gente a priori imaginaria que fosse incompatível com a deficiência, tal qual esse médico estava fazendo. E eu falei: olha, doutor, um monte de recurso de tecnologia assistiva, blá, 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 blá. E ele disse: mas não pode? E daí, eu sempre lembro do coiote do Papaléguas, né? Não sei se vocês lembram desse desenho, né? Bip, bip, né? O Papaléguas dá a volta, faz a finta, o coiote segue, não percebe que tem um abismo, ele segue correndo em cima do abismo, né? E de repente, depois de 20 passos, ele olha para baixo e cai. Eu já era auditor fiscal do trabalho há 5 anos. E o médico estava dizendo: eu não posso ser auditor fiscal do trabalho. E daí eu falei para ele o que ele precisava, o que ele queria ouvir, né? Eu falei: realmente, doutor, eu não recebo uma ordem de serviço para sozinho fiscalizar uma obra de construção civil, para ver se o operário está preso na linha de vida, se tem guarda-corpo, se tem rodapé. Não faço isso. E sabe o que ele disse? Viu? Não pode. A gente ri, é tragicômico. Agora, imaginem, né, para falar sobre a realidade da pessoa com deficiência no Brasil. Imaginem se esse tivesse sido meu primeiro médico na minha infância, com o meu primeiro diagnóstico na frente da minha mãe, e dissesse: teu filho não pode, vai receber PPC para sempre. Será que eu estaria onde eu estou? Possivelmente não. Mas precisa acreditar que sim. Eu vi aqui o Dr. Ricardo Tadeu falando, porque todos nós ouvimos isso. Ele ouviu isso para tudo, o tempo todo. Então, olha o enfrentamento, né, que a Amanda antes falou, que a gente precisa fazer, até psicológico. Porque tem uma sociedade, tem uma violência institucional dizendo que vocês não têm lugar na sociedade. Aquela coisa da Carta Cidadã, Convenção dos Direitos Humanos, toda aquela coisa, é para os outros, não é para vocês. Quando a gente está falando do direito ao trabalho da pessoa com deficiência, a gente não está falando só do direito ao trabalho. A gente está falando de uma sociedade que criou um apartheid às pessoas com deficiência e por um capacitismo estrutural a gente normaliza, assim como a gente normalizava o negro escravo, assim como a gente normalizava a mulher com menos direitos formais, a gente ainda normaliza. E assim como a gente olha para trás com asco de nós mesmos, eu quero crer que logo em breve a gente olhe para hoje com asco de nós mesmos. Porque se a gente sair daqui e for num bar voltando aqui e tiver uma placa escrita "negros não são bem-vindos", a gente vai ligar para a polícia imediatamente, vai fazer um story no Instagram, vai agir, né? Aqui eu faço um parênteses. Ainda que não haja placa, o negro entra e não se sente bem-vindo na maioria dos lugares. Tá? Ontem eu fui num bar, eu soube que no dia anterior tinha sido sofrido questão de racismo lá, duas clientes. Tá?
Mas se tiver a placa ostensiva, a gente liga para a polícia. Porque a gente já chegou num patamar ainda insatisfatório, mas superior ao que a gente já teve. Mas se a gente passar por esse bar e tiver uma placa, pessoas com deficiência não são bem-vindas, cadeirantes não são bem-vindos, ou quem sabe só uma cadeira, uma escada sem acessibilidade, a gente vai ligar para a polícia? Não. Porque a nossa sociedade ainda acha que existe o lugar dos brasileiros e um sublugar das pessoas com deficiência. Se ele provar que não tem deficiência, a gente acolhe ele. Direito da pessoa com deficiência, uma empresa que diz, chega finalmente, né, aos finalmente, o TST, antes a gente teve uma palestra do Dr. Cláudio Brandão, infelizmente eu não estive presente, mas gosto muito da fala dele. O TST vai dizer o seguinte: olha, essa empresa envidou todos os esforços a seu alcance para contratar pessoas com deficiência e está liberada do cumprimento. Todos os esforços. Ela tirou a placa da frente. Pessoas com deficiência não são bem-vindas. O público-alvo são pessoas com deficiência, que têm limitações e têm direito à acessibilidade. A minha empresa já provou ser 100% acessível. Como ela pode ousar dizer que envidou todos os seus esforços e não consegue conversar com um surdo? Não consegue contratar um cego, não consegue receber um cadeirante, nunca teve um trabalhador com deficiência intelectual e nunca capacitou seus gestores em relação a isso? Como ela pode ousar dizer que envidou todos os seus esforços? Se ela sequer tirou a placa da frente dizendo aqui a vaga para PCD, mas não é para cadeirante, não é para cego, não é para surdo, não é para deficiente intelectual. E tem que demonstrar aptidão plena de forma expressamente ilegal para que essa pessoa acesse o benefício de participar da sociedade. Uma vez eu fiscalizei uma empresa, um frigorífico, lá em 2012. Eu morei uns 2 anos no Acre, e eu estava conversando com o gestor do RH da empresa, e ele disse: olha, tu já foi para o Acre? Eu também fui para o Acre, porque os haitianos estão chegando agora no Brasil pelo Acre, e tem muitos muçulmanos, e a gente precisa fazer um abate específico de frigorífico. Então, para nós é muito interessante contratar pessoas muçulmanas. Eles saíram do interior do Rio Grande do Sul e foram até o Acre para contratar trabalhadores. E a mesma empresa tinha o topete de me dizer que não encontrava pessoas com deficiência para trabalhar. Pode isso? Pode. É capacitismo e a gente ainda compra. Quando uma multa chega até vocês, tem um auditor capacitista estruturalmente que deu prazo para a empresa. Por mais que a lei exista há mais de 30 anos, dá para cumprir a cota 7 vezes e a empresa ainda não é acessível. A gente deu prazo. O procurador do trabalho firmou um TAC. A gente deu todos esses passos. Se a empresa foi autuada administrativamente, ela teve um recurso. Teve um recurso de segunda instância. E chega até vocês no primeiro grau e a gente recomeça a nossa ação capacitista. E vai pensar: não, mas espera aí, é difícil. Ela anunciou vagas. Se os direitos civis dos negros norte-americanos, né, dos advogados deles, fizeram o estudo de ver que estatisticamente os negros não estão incluídos, cabe a nós fazer o mesmo. Se nossas empresas são todas tão benevolentes, tão adaptadas, o que acontece com as estatísticas? Que essas pessoas não estão contratadas. Precisamos sim da ação afirmativa. E enquanto a gente não entender que sim, não faltam pessoas com deficiência, sim, tem qualificação, sim, a empresa tem todos os meios a seu alcance para cumprir, sim, a empresa para contratar pessoas com deficiência tem que receber pessoas com deficiência. E que as empresas, enquanto as empresas não forem penalizadas por não cumprir isso, enquanto os concorrentes ainda são, a gente vai continuar remando. Então eu convido vocês hoje nesse painel, depois de tantos outros eventos esclarecedores, a refletir. Que sociedade nós queremos para nós? Uma sociedade para os mais arianamente adaptados, superiores, ou para todos? Tá bom, gente? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. O Dr. Marcelo Zig é filósofo, palestrante, consultor de diversidade e inclusão, provocador social, adorei ser provocador social, e ativista dos direitos humanos.
Idealizador do projeto Mergulho Cidadão, campanha preventiva aos riscos da terceira causa de lesão medular por acidente no Brasil. Fundador do coletivo de pessoas negras com deficiência, Quilombo PCD, speaker do TEDx Pelourinho e curador do TEDx Salvador. Primeira pessoa negra com deficiência, mestre de cerimônia de um TEDx no planeta. Porta-voz do Inclua, empresa de recrutamento e seleção de pessoas com deficiência para o trabalho formal. Colunista da Rádio Boa Nova de Guarulhos, coordenador pedagógico da formação em ativismo de direitos humanos para jovens lideranças com deficiência, inclusive nós, co-idealizador da primeira parada do orgulho da pessoa com deficiência no Brasil. Então, doutor Marcelo Zig, por favor, está com a palavra. Bom dia. Obrigado. Não, foi bom estar com vocês, então, até a próxima, depois das falas da Amanda e do Rafael. Mas vou fazer pelo menos minha autodescrição. Eu sou um homem negro, de pele retinta, de longos cabelos dread, estou usando um óculos de grau redondo na cor preta, uma camisa branca de botão, de mangas longas, uso um colar com um pingente com a imagem de uma pessoa sentada em uma cadeira de rodas. Estou de calça jeans, estou também sentado em minha cadeira de rodas, pois como sou uma pessoa com deficiência, ou como gosto de me apresentar, sou PCD, preto com deficiência. Bom, o que eu posso acrescentar aqui de novo? Talvez também não tão novo, né? Porque a gente vai falar de um processo histórico que ainda está em curso na nossa sociedade. Na fala do Rafael, eu me senti convidado o tempo todo a participar. E na fala da Amanda também, quando ela tensiona, perguntando, ou melhor, trazendo a relevância dos outros recortes sociais, né? O que a gente imagina quando a gente ouve a sigla PCD, ou enfim, a nomenclatura, pessoa com deficiência, o que a gente identifica ao se relacionar com esse termo, né? Um impedimento para a realização de alguma atividade também é. Pessoa com deficiência também é isso. Mas não é tão somente isso. A Amanda trouxe recorte de gênero, o Dr. Rafael falou já do recorte de raça, e todos esses elementos compõem a experiência da pessoa com deficiência também, mas ainda não o debate sobre o capacitismo e mesmo o debate sobre racismo, sobre gênero, não relaciona a pessoa com deficiência nesses espaços, né? Então, quero acreditar piamente que a gente não necessite de uma cota para poder participar também desses espaços. Eu estou falando dos movimentos sociais, por exemplo. Se vocês fizerem uma busca e tentarem identificar a presença de pessoas com deficiência nos movimentos sociais que não tenham sido criados por elas, já adianto que vocês não encontrarão. E isso reforça a minha fala aqui nesse momento, de que a pessoa com deficiência não é negra, não é mulher, não é indígena, não é LGBT, não é absolutamente nada, a não ser a sua deficiência, ainda assim como uma característica que impede a sua participação social. Isso, conversando com as empresas, eu converso muito com as empresas também, e pergunto a elas, né, se elas realizam contratação a partir de outros marcadores, né, ações afirmativas para a contratação de pessoas negras, de mulheres, enfim, LGBTs, e elas afirmam que sim. E eu pergunto a elas se elas já contrataram alguma pessoa com deficiência nessas oportunidades. Unanimemente, todas dizem que não. E por que não? Se somos também negros com deficiência, mulheres com deficiência, LGBTs com deficiência. O que eu estou trazendo aqui para a gente pensar? É que antes da gente conversar sobre inclusão, a gente precisa compreender sobre exclusão. Senão a gente não vai saber como tratar
e como promover inclusão. A maioria das pessoas com deficiência no país são pessoas negras. E a pergunta é: onde estão essas pessoas? Quando a gente fala sobre a lei de cotas e que as empresas dizem que não contratam porque não tem profissional habilitado, qualificado para isso, a gente não desdobra essa fala e apenas a gente diz: não existem, sim, pessoas com deficiência, profissionais com deficiência qualificados. Mas quem são essas pessoas com deficiência qualificadas para ocupar essas oportunidades que trazem outros benefícios? Certamente, na sua grande maioria, não são pessoas negras. E onde é que estão, então, essas pessoas negras? Se elas não estão empregadas, se elas não acessam os espaços educacionais, onde é que estão a maioria das pessoas com deficiência do Brasil? Recebendo o BPC? Boa parte. Recebendo o BPC. Mas uma boa parte está realizando um trabalho análogo à escravidão. E era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui. Porque a gente está pensando numa perspectiva ainda, e aí me permita falar Amanda, Rafael e Ricardo, que está dentro do âmbito da branquitude, de uma perspectiva branca, que não engloba as pessoas negras. A gente está vivendo uma situação que está absolutamente invisibilizada no nosso país, de uma mulher negra com deficiência, de nome Sônia Maria de Jesus, que vive situação análoga à escravidão por mais de 40 anos. E, pasmem, na casa de um desembargador do país. Sônia Maria de Jesus foi retirada de casa aos 8, 9 anos de idade. Só veio ter o seu primeiro documento para o Estado brasileiro oficial em 2019. Sônia Maria foi destituída, desprovida de qualquer traço de humanidade, de qualquer oportunidade de acesso a qualquer coisa. Ela não foi alfabetizada nem em português, nem em Libras, ela é uma pessoa surda. É uma pessoa que vive ainda hoje aprisionada no próprio corpo. Ela foi resgatada e a justiça consentiu que ela retornasse para a casa do desembargador. E lá ela permanece hoje. Quando a gente ouve uma história dessa e não se incomoda, como o Rafael trouxe aqui, se a gente não se mobiliza ao ver uma placa tão explícita de proibição de existência, a gente precisa revisar nossos pensamentos, nossos comportamentos e a nossa sociedade. Cobrar das empresas que elas assumam a sua responsabilidade nessa luta anticapacitista é absolutamente louvável e necessário. Mas existem muitas outras camadas que a gente ainda não está percebendo no debate, porque a gente só relaciona a pessoa com deficiência como uma deficiência e não como pessoas. Sônia Maria de Jesus hoje tem 50 anos de existência. E mesmo que ela seja resgatada, e a gente está lutando para isso, e que ela tenha a possibilidade de acessar a educação, enfim, acho que quando ela começar a significar todas as violências que ela sofreu, já tenham se passado outros 50 anos. É um crime que fere a sociedade brasileira em
todas as esferas. É um crime contra a criança, a exploração do trabalho infantil, ela já começa aos outros 9 anos. A Sônia foi traficada de um estado para o outro, porque não há nenhuma autorização legal para que a sogra do desembargador pudesse realizar. E mais, ela doa a Sônia para a sua filha e o desembargador quando tem o primeiro filho. E Sônia vive lá hoje em Santa Catarina, apesar de ter nascido em São Paulo e de sua mãe ter morrido procurando ela o tempo todo que esteve em vida. A família teve conhecimento do caso de Sônia através de uma matéria, uma reportagem que saiu no Fantástico. Matéria essa, inclusive, que foi utilizada pelo desembargador para processar o auditor fiscal que resgatou Sônia da casa dele e que hoje corre o risco de perder o emprego. Eu estou trazendo essas dimensões para vocês entenderem que o capacitismo não impacta só a vida da pessoa com deficiência, mas a vida das pessoas sem deficiência também. Que toda a sociedade é vulnerabilizada pelo capacitismo. Assim como a família de Sônia foi destituída da possibilidade de convivência com a sua irmã e que está tentando reaver e ter essa oportunidade agora, já Sônia Maria com 50 anos de vida, todas as pessoas aqui também são vulnerabilizadas pelo capacitismo. Só não tem ainda conhecimento. Por exemplo, vocês agora já entenderam que eu sou uma pessoa com deficiência, que utilizo cadeira de rodas e que não posso acessar essa vaga de emprego que o Rafael trouxe aqui porque eu sou cadeirante. Mas se eu perguntar aqui a vocês, as pessoas presentes, quem poderia me convidar para tomar um café na sua residência? Considerando que eu sou uma pessoa que utilizo cadeira de rodas. Isso pensando em acessibilidade, obviamente. Pelo visto, ninguém. Nem vaga de emprego, nem oportunidade de convivência social também, né? Mas a grande questão é que a maioria das pessoas com deficiência não nasce com deficiência. A maioria das pessoas que compõem a população com deficiência do Brasil e fora do Brasil é formada por pessoas sem deficiência, que se tornaram pessoas com deficiência a partir das suas experiências de vida. Seja através de uma doença, como foi com o músico Arlindo Cruz, ou através de uma violência, como foi com a Maria da Penha, ou através de um acidente, como foi comigo. E aí a pergunta é, se vocês se tornarem uma pessoa com deficiência a qualquer momento, como é que vocês vão equacionar a falta de acessibilidade do seu lar? Porque o primeiro problema que vocês vão ter é a sua própria casa. A gente tem no imaginário que a pessoa com deficiência enfrenta a falta de inclusão, as barreiras, quando ela fecha a porta de casa e sai à rua. Lei do engano. As barreiras acontecem primeiro dentro de casa. E aí, quando a gente fala da lei de cotas, e eu tenho conversado com as empresas, eu digo, vocês não formam profissionais, vocês não qualificam profissionais, entendam que vocês precisam fazer com as pessoas com deficiência desde o início isso. Quando se pensou que era uma atitude racista, quando as empresas colocavam nas suas vagas discriminado que precisava de nível superior ou que a pessoa falasse inglês, e se entendeu que ali era uma prática racista, porque ali se excluía sumariamente a participação da maioria, se não de toda a população negra do país. Da mesma forma, quando se cobra requisitos como esses, se exclui a pessoa com deficiência. Não se quer contratar de fato.
E a gente precisa observar isso, porque existem muitas pessoas com deficiência que ainda hoje estão tentando sair de casa, que a única referência, o universo que ela tem de experiência é o quarto dos fundos da sua própria residência. E muitas acabam sendo subjugadas, inclusive por suas próprias famílias, ao trabalho análogo à escravidão. E a única referência que ela tem é essa, de experiência de vida. Estou trazendo isso para que vocês possam ampliar a percepção de vocês sobre esse debate, que não nos reduzam apenas às nossas deficiências e que não nos tratem como objeto de estudo, porque você pode estar do lado de cá a qualquer momento. Eu tenho um grande irmão, Eduardo, que ele diz: o futuro é DEF. E é DEF. O futuro é DEF. E porque as pessoas aqui presentes não estão pretendendo, né, se desconectar do planeta azulzinho tão logo. Então estão pretendendo envelhecer, mas não estão refletindo que vão ter uma demanda maior por recursos de acessibilidade ao enfrentar esse processo do envelhecimento. A gente discute acessibilidade como se fosse uma pauta única e exclusiva da pessoa com deficiência. Mesmo assim, quando a gente pensa na pessoa com deficiência, só imagina o cadeirante. Então vamos construir uma rampa que tenha utilidade para a cadeira de rodas. Para a cadeira de rodas. Mas não para a pessoa que utiliza a cadeira de rodas. Ou para a pessoa que utiliza muletas, bengalas, ou para a pessoa que está empurrando um carrinho de bebê, ou para a pessoa que está cansada, não está a fim de subir escadas. É de tal forma que a gente relaciona essas ações que a gente não consegue nem identificar a escada como um recurso de acessibilidade, inclusive utilizável por pessoas com deficiência. Ou será que o Rafael precisa de uma rampa? A não ser que esteja empurrando um carrinho de bebê. É incrível como a pessoa com deficiência ela é deslocada e ela é identificada e relacionada na sociedade como um apêndice. E assim a gente pratica a dita inclusão ainda na nossa sociedade, né? A gente delimita espaços públicos e privados para a participação social da pessoa com deficiência. A gente faz isso nas escolas especiais, faz isso nas Paralimpíadas, faz isso até mesmo na lei de atendimento prioritário. Como é que a nossa sociedade realiza o atendimento prioritário? A gente delimita, né, um balcão, um caixa, um guichê específico para atendimento exclusivo dessa população, que faz jus à lei. Dessa forma, a gente delimita o espaço, identifica para a pessoa com deficiência onde ela pode participar, identifica para toda a sociedade ali, são pessoas com deficiência, de novo, praticando a inclusão dessa forma. E o mais interessante disso é que a gente não consegue nem mesmo realizar o atendimento prioritário quando a gente pratica dessa forma, porque quando a gente observa esses espaços, o que a gente percebe geralmente é uma fila de prioridades. Quero crer eu que uma fila de prioridades não verse sobre atendimento prioritário, que atendimento prioritário se dê quando a pessoa que faça jus a essa lei seja atendida imediatamente, assim quando qualquer caixa, balcão ou guichê seja disponibilizado. E aí, como a gente está aqui tensionando sobre interseccionalidade, como homem negro, eu reconheço o conceito de delimitação de espaços públicos e privados para a participação de um grupo social, não por inclusão, mas como apartheid. E é isso que a gente está celebrando por inclusão na nossa sociedade, apartheid. Só teremos inclusão de fato na sociedade quando a pessoa com deficiência gozar de autonomia
de escolha e acesso em equidade com as demais pessoas da sociedade. Do contrário, não será inclusão. As pessoas sem deficiência continuarão definindo os espaços que a gente pode ocupar, quando a gente pode ocupar e como a gente pode ocupar. Só que isso não vai ser mais possível, porque a gente não está mais, enquanto pessoas com deficiência, tratando do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência ou apenas do Dia Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A gente já está falando em orgulho, em pertencimento. Eu sou co-realizador de um evento que está acontecendo em algumas capitais do país, que é a Parada do Orgulho da Pessoa com Deficiência, onde a gente associa diretamente orgulho e pessoa com deficiência. Pessoas com deficiência sempre existiram na história da humanidade, a não ser que a humanidade propunha a própria extinção, pessoas com deficiência continuarão a existir, seja nascendo ou seja se tornando a partir das suas experiências ou mesmo apenas envelhecendo. Não falar sobre a nossa experiência e não acolher principalmente a nossa perspectiva nesse debate é vocês, pessoas sem deficiência, se colocarem em situação de vulnerabilidade. Assumirem, por preconceito, uma condição de fragilidade. Não de fragilidade porque pode se tornar uma pessoa com deficiência. De fragilidade porque quando se tornar uma pessoa com deficiência, vai perder a interlocução com a sociedade, vai se tornar invisível, como todos nós aqui. Que é isso que acontece. Parece que a pessoa com deficiência. Uma vez me perguntaram em uma live se a gente tinha começado essa história toda durante a pandemia, como se a pessoa com deficiência tivesse brotado naquele momento. E não. Tem toda uma história do movimento político das pessoas com deficiência, dentro e fora do país. E é importante que se acesse todas esse movimento e todas as conquistas que foram realizadas por esse movimento, que continua sendo realizadas. Muitas delas foram sinalizadas aqui na mesa. É importante, alguém falou de empatia aqui, e eu, honestamente, eu não acredito muito em empatia. Eu identifico a empatia na nossa sociedade como um grande discurso para a manutenção de zona de conforto. Porque ninguém pode sentir a dor do outro. Por mais que se assemelhe ao outro, ninguém pode sentir a dor do outro. E se, por exemplo, as mulheres aguardarem o homem Marcelo Zig sentir a dor que elas sentem para poder ele se mobilizar, elas vão continuar sentindo dor sozinhas. Eu acho que não é sobre sentir a dor do outro, porque isso, para mim, obviamente, estou falando por mim, é impossível de acontecer. Mas é você se sentir humano a partir da experiência do outro. Eu acho que isso é possível. E aqui eu invoco uma filosofia africana de nome Ubuntu, que diz: eu sou porque você é porque eu sou. Se eu não reconhecer a minha humanidade na humanidade do outro, nada vai acontecer. Mas como isso é possível, Zig? Porque ficar nesse papo mais teórico fica difícil de, na prática, realizar isso. Bom, existe uma característica que, para mim, ela é essencial ao ser humano, que é a relação de interdependência. A gente é o tipo de espécie animal que, ao nascer, se não formos acolhidos pelo semelhante, a gente morre exatamente no local onde nasce.
Porém, a gente vive em uma sociedade capitalista que preconiza que a pessoa tem que ser independente. Vende a ilusão de que as pessoas vão conquistar uma independência que não ocorre de forma alguma. A gente, enquanto ser humano, a gente é essencial e socialmente interdependente. Afinal, quem construiu aqui das pessoas presentes as cadeiras que vocês estão sentados ou as roupas que vocês estão utilizando, quem está gerando energia, que está iluminando aqui o espaço, é alguma das pessoas aqui presentes, ou seja, a gente depende de pessoas, inclusive, que a gente nem conhece, provavelmente nem vai conhecer. Mas diante dessa imposição da economia, da política, no mercado, na nossa sociedade, a gente nega a experiência do outro buscando uma realização de uma independência, que não vai acontecer. E aí, quando se apresenta de maneira mais explícita essa característica da sociedade, que é essa relação de interdependência, a gente nega a humanidade a essas fases e experiência da humanidade. A gente nega a humanidade às crianças, aos idosos e às pessoas com deficiência em qualquer idade, porque traz de maneira mais explícita o que é essencial ao ser humano, a relação de interdependência. Então, como eu vou fazer o exercício de empatia se eu não quero cuidar do outro? E mais do que isso, não quero cuidar do outro e nem mesmo ser cuidado. Por isso eu não acredito na empatia. Mas encerro aqui para que a gente tenha a oportunidade de um debate minimamente. Agradeço a oportunidade do convite e a presença e a escuta de vocês aqui. Obrigado. Muito obrigada, doutor Marcelo. Agora vou passar a palavra ao doutor Ricardo Tadeu. Me permitam não ler novamente o currículo dele, porque Adriano já fez a leitura super completa e os elogios mais justos e merecidos. Eu prometo que falarei muito pouco, até porque a mesa foi exauriente. Eu só quero, inicialmente, sublinhar um aspecto importante que o Marcelo trouxe, que é o da interseccionalidade. Nós temos que considerar, de fato, isso, inclusive na verificação do cumprimento da cota, porque não tem dúvida que um homem negro tem um salário menor que um homem branco, que uma mulher branca tem um salário menor do que um homem branco, e que uma mulher negra e com deficiência, realmente, nessa escala de interseccionalidade, tem, digamos, pesando contra si vários fatores de discriminação que se cumulam. Então, nós temos que observar isso. O Marcelo tem toda a razão, esse é um aspecto muito importante. Esse argumento que o Rafael traz, no sentido de que, se nós virmos um bar e que está escrito ali, aqui não entram negros, nós vamos ficar indignados, porque aprendemos que existe o racismo estrutural e que ele é crime. Mas se nós virmos uma escada nesse mesmo bar, a gente vai achar, bom, tudo bem, uma escada. A escada é uma barreira arquitetônica que impede o direito de ir e vir de fato para pessoas com deficiência, né? Uma coisa importante que o Marcelo trouxe também, e que eu estou verificando na elaboração desse protocolo com relação a pessoas idosas. Daqui 30 anos, ou menos 25 anos, em 2050, 26 anos, a população mundial será majoritariamente composta por pessoas idosas. Portanto, quando fomos observar a construção do protocolo para pessoas idosas, verificamos que essas pessoas reúnem em si um fator de interseccionalidade total, porque a pessoa idosa ela tem deficiência, a pessoa idosa justamente vai ter restrição de movimento, restrição de sensorial, etc. Ela, se for uma pessoa idosa com cor negra, todos esses fatores se agravam. Se for uma mulher, a mesma coisa. Então, no que diz respeito a pessoas idosas, que seremos, eu já sou, seremos maioria daqui 30 anos no mundo. O mundo, vejam que interessante, isso que nós estamos falando aqui, precisa adaptar, precisa respeitar, nananã. Vejam, se o mundo inteiro for composto por pessoas com deficiência em geral,
o mundo inteiro há de ser acessível para pessoas com deficiência, e pessoas idosas, e pessoas que têm restrição de movimento. As mulheres gestantes têm restrição de movimento. Então, vejam, nós estamos falando de algo que hoje parece excepcional, mas que logo, logo será a regra geral. E a gente vai falar, nossa, naquele tempo eles achavam que isso era excepcional. Vejam que interessante. E o que a Amanda nos mostrou aqui? Que as empresas querem pessoas com deficiência menos deficientes, para fazer de conta que estão cumprindo uma cota. E a cota é muito mais que isso. É como eu disse, ela é um sistema criado no Ocidente para compensar a discriminação por impacto estatístico. Portanto, é um dado real. As pessoas com deficiência não estão no mercado de trabalho. As pessoas com deficiência, segundo o Rafael já disse, eu estou repetindo, ele não disse aqui, mas já disse por aí, quando eu já muitas vezes tive o prazer de ouvi-lo, sempre uma alegria ouvir o Rafael. Ele disse, aqui no Brasil são 3 milhões de pessoas com deficiência de nível superior, não têm acesso ao trabalho. Por quê? Simplesmente porque as empresas não oferecem vagas para pessoas com deficiência de nível superior. E eu quero reiterar, o contrato de aprendizagem é obrigatório para essas empresas também. Essas que têm que cumprir a cota, mais de 100 empregados, é obrigatório também. Eles têm que ter cota de aprendiz. Por quê? Porque o Brasil tem um déficit danado de escolaridade. Esses meninos precisam se qualificar e continuar na escola. A OIT elogia a lei da aprendizagem do Brasil pelo fato de que ela obriga os meninos a trabalhar e permanecer na escola, sabendo que as famílias pobres do Brasil precisam de complementação de renda, principalmente porque a maioria delas é composta por mulheres que não têm renda suficiente para sustentar os filhos. Mas a lei da aprendizagem determina que esse menino continue na escola. Portanto, é a esperança que essa família tem de romper o ciclo de miséria, porque só a educação faz isso. Né? Então, vejam como é importante a aprendizagem. E ela serve também para qualificar a pessoa. Eu vou reiterar, isso é muito importante. Ela serve, o contrato de aprendizagem é uma forma de qualificar pessoas na empresa, pessoas que tenham deficiência. Então, a empresa as forma, para atender às suas necessidades. Mas há um aspecto importante aqui na lei da aprendizagem, ou na própria aprendizagem, que, ao formar aprendizes, a empresa também se adapta, minhas queridas, meus queridos. A empresa também aprende a se adaptar para receber pessoas com deficiência. Então, assim, no contrato de aprendizagem há uma via de mão dupla, né, que propicia a qualificação. É muito importante que nós estimulemos isso. Não aceitemos esse argumento falacioso, insisto, de que não há pessoas qualificadas, porque se não as há, as empresas devem provar que ofereceram vagas para nível superior. Não oferecem. E se não as há, as empresas podem qualificá-las. Não há, esse argumento é completamente equivocado. Nós não podemos. Eu quero reiterar outro ponto, estou falando aqui para colegas. Ônus da prova. Ônus da prova. Insisto, ônus da prova. A pessoa com deficiência só tem que provar assim, a empresa não cumpriu a cota, porque isso é norma de ordem pública. Tá? Não cumpriu a cota, isso é um fato objetivo. O que eu chamei mesmo lá atrás? Discriminação objetiva. Porque é aquela restrição, diferenciação ou exclusão que tenha o propósito ou o efeito. É muito importante que a gente assimile isso. Porque se a empresa não se adapta, gerou o efeito de discriminar objetivamente. Então, toda vez que a gente for observar o cumprimento da lei de cotas, prestemos atenção na aplicação correta do ônus da prova. Basta provar, então, cabe ao autor provar, que a empresa não cumpriu a cota, ponto. Os fatos impeditivos que podem desonerar a empresa, cabem a ela demonstrar. Ela deve demonstrar que se adaptou. Ela deve demonstrar que ofereceu vagas adaptadas, né? Sem deficiência, vagas que sejam acessíveis. E ela deve provar também que ofereceu perspectivas de inserção. Não basta simplesmente alegar mentiras, porque é mentira que não há pessoas com deficiência no mercado, as há muitas, né? E é mentira que não existem meios de qualificação de pessoas com deficiência para a empresa. Não é fake news, é mentira. Mentira é outro nome que se dá para fake news. Fake news é mais chique, né? Mas é mentira, não é verdade, né? Então, assim, eu não vou falar mais não, porque a mesa, como eu disse, foi totalmente exauriente. Eu só peço que, e reitero isso, vamos observar a correta aplicação
da teoria do ônus da prova a partir dessas premissas que foram lançadas aqui pelos que me antecederam. Muito obrigado pela atenção, mais uma vez. Muito obrigado. Quero agradecer aqui a Ejude, especialmente a pessoa da Adriana Manta, a doutora Adriana Manta, por permitir que eu participasse desse evento junto ao meu chefe, colega e chefe, coordenador nacional, doutor Rafael Giger. Eu queria fazer uma observação quanto à fala do doutor Ricardo Tadeu sobre a aprendizagem, a importância da aprendizagem. Eu descobri há pouco tempo que uma entidade conhecida, que eu acho que posso falar o nome, que, por exemplo, ela faz um trabalho, por sinal, ela faz um trabalho excepcional, né, que é a APAI Salvador. Ela faz aprendizagem para pessoas com deficiência intelectual e ela é a única entidade habilitada, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fazer aprendizagem profissional. No Brasil, Rafael. No Brasil, porque essas entidades que fazem a aprendizagem profissional, seja de pessoa com deficiência ou não, né, elas têm que estar habilitadas pelo Ministério do Trabalho. E eu fui procurar uma PAI, uma entidade, eu acabei caindo na PAI, em cidades do interior, ali do Oeste Baiano. E aí foi que eu descobri, tem pouco tempo, que apenas a PAI Salvador é que está habilitada. Então, temos essa dificuldade, é uma questão que a gente tem que pensar, né, das entidades, muitas já trabalham com aprendizagem há muito tempo, reconhecidas, mas que insistem em ter dificuldade de fazer aprendizagem para a pessoa com deficiência. Né? E eu queria falar também de uma estatística que a gente tem no Ministério do Trabalho, que as empresas que contratam pessoas com deficiência, que buscam e realmente conseguem contratar e cumprir a cota legal, elas continuam cumprindo a cota. No momento que elas começam a contratar e a cumprir, elas não param de cumprir. E hoje nós temos dados que giram em torno de 20%. Então, elas contratam 20% mais pessoas com deficiência reabilitadas do INSS do que elas têm obrigação legal de contratar. Né? Isso é uma coisa talvez importante de citar, né? Acho que era só isso que eu queria falar. Se me permite, é muito importante isso que você trouxe no final, né? Que as empresas que cumprem a cota acabam aumentando a contratação de pessoas com deficiência. Isso vem muito ao encontro da ideia do ESG, daquele selo de Environment, Sustainability e Governability, né? Que hoje é um selo fundamental para que as empresas possam cumprir contratos internacionais de comércio, né? Ou econômicos, enfim. Então, sim, a inserção de pessoas com deficiência melhora a imagem da empresa nessa perspectiva. Então, podemos argumentar também a partir daí. Agora, você vê, para pessoas cegas, existem muitas entidades. A Fundação Laramara de São Paulo, que foi criada pelo Laboratório Axé, qualifica em altíssimo nível pessoas com deficiência visual para o trabalho. E se a gente for verificar bem, nós vamos perceber que muitas organizações da sociedade civil se qualificam ou podem ser qualificadas para isso. Então, você tem razão, nós devemos estimular que a sociedade civil se engaje, né, na questão da aprendizagem. E a lei da aprendizagem justamente possibilita que ONGs se qualifiquem para a formação profissional, justamente em razão à origem histórica. Isso é as guardas mirins e patrulheiros mirins que havia antigamente, que colocavam meninos no mercado de trabalho sem qualificação. Elas passaram a fazer a qualificação e fizeram muito melhor, de forma muito mais barata ao longo do tempo, do que o próprio Sistema S, que antigamente era o único autorizado a propiciar a aprendizagem. Então, de fato, a sociedade civil pode ser um instrumento muito interessante para que se aproximem o Estado, né, que é o primeiro setor, a empresa, que é o segundo setor, e o terceiro setor, que justamente é a sociedade civil organizada. Lembra que eu disse que a própria Convenção da ONU nasceu do terceiro setor. Então, de fato, ao contrário de aprendizagem, precisa essa interação muito interessante. Obrigado. Obrigado pela presença, né? Então, apresento a vocês agora, né,
A Lorena, nossa colega que faz a fiscalização aqui, coordena a fiscalização de cotas para pessoas com deficiência, conhece muito da região, né? E acho que isso é uma vantagem que os auditores fiscais de trabalho têm. Quando a gente instituiu que tem coordenadores regionais, a gente tem auditores especializados nesse tema e fazem muita articulação com a sociedade, que sem dúvida, né, é o que nos dá mais conhecimento, gás, e, enfim, credibilidade para fazer essas fiscalizações, fazer os encaminhamentos, né? Sobre aprendizagem, eu acho importante fazer alguns comentários e alguns exemplos, né, até para ilustrar o que o Dr. Ricardo Tadeu está falando e também o comentário da Lorena. Lorena, talvez o filtro que tenha utilizado não tenha sido mais adequado, porque eu conheço outras instituições de pessoas com deficiência que fazem aprendizagem, exemplo da ACADEC, a Associação de Deficientes Físicos de Canoas, que está com turmas em aberto agora. Sim, a única APAI. Sim, a gente está fazendo um trabalho. Sim, perfeito. Eu entendi que é a única instituição. Mas eu queria dizer que ainda assim são poucas, né? Existem, o que acontece? Muitas vezes o Sistema S ou outras entidades de aprendizagem se aproximam das entidades de pessoas com deficiência como assessoria para fazer os cursos de aprendizagem. Isso é perfeito, hein? Se pudesse aproximar o Sistema S do terceiro setor, seria incrível, em âmbito nacional, né, Rafael? Sim, a gente está tentando fazer. Agora, no Viver Sem Limites, né, uma das metas do Ministério do Trabalho é cadastrar 200 entidades de pessoas com deficiência na aprendizagem profissional, diretamente, né? Já está se pensando isso. Tá? E eu queria dar um exemplo justamente de uma APAI que foi contratada pelo Senai, né, na região metropolitana de Porto Alegre, que ilustra bem a força da aprendizagem profissional da pessoa com deficiência. Lá no Rio Grande do Sul, quando eu atuava lá, a gente estimulava muito a aprendizagem da pessoa com deficiência e a gente tinha lá em 2013 o triplo de pessoas com deficiência intelectual e psicossocial trabalhando que a média nacional. Né? A Ana, né? Ana Costa. Ana Costa, justamente. Que é fantástico. Que é minha escola, né? Eu tive a grande oportunidade de, quando comecei a trabalhar com fiscalização de cotas de pessoas com deficiência, trabalhar justamente com a doutora Ana Costa, que ela trazia isso com muita força. E esse exemplo ele decorre daí. Pensem vocês. É uma indústria automotiva, de componentes automotivos. Tá? Ela contratou 24 aprendizes com deficiência. E, inclusive, essa história eu conto no meu livro, né? Com deficiência intelectual não alfabetizáveis, com mais de 24 anos de idade e que muitos recebiam benefício de prestação continuada. Tá? Então, isso, de forma pedagógica, é muito bom. Pessoa com deficiência não tem limite máximo de idade, então pode passar dos 24. Se recebe o BPC, vai acumular o BPC e o salário de aprendiz enquanto aprendiz. E todos os pré-requisitos, né, para acessar a aprendizagem profissional precisam ser relativizados, até pelas coisas que o próprio Marcelo falou. Bom, a pessoa tem deficiência intelectual, foi evadida da escola por um problema no nosso déficit no sistema educacional, depois ela vai tentar uma aprendizagem e ela é prejudicada pela uma segunda vez porque evadiu da escola porque tem deficiência, de novo processo kafkaniano. Então, essas 24 pessoas com deficiência intelectual foram contratadas pelo Senai com o apoio da APAI. Para fazer o quê? Trabalhar na indústria de componentes automotivos. O professor do Senai, no primeiro dia de aula, passou a apostila para todos aqueles alunos e falou, bom, vocês leiam a apostila. E descobriu que eles não eram alfabetizados. Nos 2 dias seguintes, ele pensou, tenho 400 horas de aula teórica. Eu vou alfabetizá-los para eles conseguirem ler a apostila. Em 3 dias, ele descobriu que não era possível. Né? E daí ele teve que se perguntar, tá, mas essa aprendizagem visa o quê? Visa que esses aprendizes consigam trabalhar nessa indústria. Ok, o que essa indústria faz? Onde é que eles conseguem trabalhar? A gente ainda não sabe e vamos descobrir durante todo esse período teórico e prático. Então, foi junto com a empresa, identificou postos de trabalho onde tem que montar determinadas peças. Beleza, tem que montar essas peças. O que esses aprendizes precisam fazer? Aprender a ler e escrever? Não. Precisam aprender a chegar com segurança no posto de trabalho, montar aquelas peças, bater o ponto, vestir os equipamentos de proteção individual e manter eles, e respeitar as ordens da chefia. Então, a própria parte teórica já era semi-prática, né? Porque não era com conteúdo numa apostila, mas aprender a usar o EPI. E aqui vem, né, um detalhe interessante. Muitos deles não sabiam amarrar o cadarço para usar o EPI.
O professor, uma aula ensinando a amarrar o cadarço. Enquanto isso, a empresa encontrou uma solução, né? Um sapato, um EPI com velcro. Com velcro, né? Então, todo mundo vai aprendendo junto. Ao final do processo, esses 24 pessoas com deficiência intelectual não alfabetizáveis, no final do processo, 22 foram efetivadas pela indústria. Uma indústria de componentes automotivos. Então, vejam só, como é que essa empresa, né, contrataria essas pessoas se não fosse pelo processo de aprendizagem? Ô, Rafael, e você vê que é o que eu falei. Vamos fazer essa coisa de diálogo, acho que é legal. Eu estava dizendo, o contrato de aprendizagem, ele propicia essa mão dupla. A empresa se adapta também a partir das demandas dos aprendizes. E outra coisa, pessoas com deficiência intelectual sempre foram tidas como aquelas impossíveis de ser integradas. Não, deficiência intelectual, imagina. Veja só o que o Rafael está mostrando aqui. Vai lá, Rafael. Obrigado. E, continuando, eu fico até emocionado, né, quando a gente fala do mesmo tema. O doutor Ricardo Tadeu foi responsável por várias dessas alterações que a gente estava falando, o limite de idade, né? Ele, quando ainda integrante do Ministério Público do Trabalho, entendia muito a importância da aprendizagem profissional. Rafael, né? Eu ajudei a escrever a lei da aprendizagem. Da aprendizagem toda. Sim, perfeito. E, enfim, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês, tudo isso que a gente está falando aqui tem um nome, é adaptação razoável. Tá? O que a gente está identificando? A pessoa não consegue fazer tudo. Metodologicamente, porque ainda assim, contratados, tinha um relatório que eles tinham que preencher, eles não conseguiam. Adaptação razoável, eles fazem o resto das atividades, o que é possível. Porque cobrar eles fazer o que eles não conseguem em decorrência da deficiência é violência, né? Desde que tu manifeste coisas que tu não pode fazer, a gente contrata, né? Volta para aquele assunto. Agora, a questão da adaptação razoável, eu quero trazer um ponto objetivo para vocês, porque se formos ler na Lei Brasileira de Inclusão, a adaptação razoável, na sua definição, ela fala que não pode gerar ônus desproporcional ou indevido. E muita gente se pergunta o que é esse ônus desproporcional ou indevido. Né? O que seria ônus desproporcional ou indevido? Bom, o STF já disse, né, quando falava que a escola quer ser inclusiva e o aluno quer ser incluído. Então, o ônus desproporcional para quem? E indevido para quem? Essa é a primeira pergunta. Mas há critérios objetivos. A Lei Brasileira de Inclusão, ao mesmo momento que fala no artigo 34 que as pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza devem garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos, ela diz o seguinte: empresas de pequeno porte, microempresas, embora não seja o público-alvo nosso aqui, empresas com ser mais empregados, empresas de pequeno porte, microempresas vão ter, né, um atendimento diferenciado em relação a essa lei prioritária que está dentro da isonomia e está tudo bem. Para isso existe o decreto 9.405 de 2018. E esse decreto, para proteger as pequenas e microempresas, diz o seguinte: quando a gente falar de ônus desproporcional ou indevido, temos que entender que não é desproporcional ou indevido investimento de até 4,5% do faturamento anual bruto do empregador em acessibilidade. Isso não é desproporcional ou indevido. Aqui, protetivo é a empresa de pequeno porte. Se a gente botar o topo, né, de 4 milhões e 800 mil, 4,5% dá 216 mil reais ano. Então, volta aquela pergunta, né, que tudo a gente está trazendo. Contratar pessoas com deficiência são pessoas que têm deficiência. Devemos adaptar. Tem um custo. A empresa vai dizer, envidei todos os esforços. Beleza, primeira pergunta. Você é totalmente acessível? Resposta, não. Bom, já é uma obrigação legal, já é o público-alvo que precisa de acessibilidade. Quanto investisse em acessibilidade no último ano? Foi pelo menos 216 mil reais, o que era aceitável, uma EPP, coisa que você sequer é? Provavelmente a resposta vai ser não. E ela vai espernear e vai dizer, sim, eu envidei todos os esforços, porque, para mim, a pessoa com deficiência que tem que se adaptar a mim. Esse é o problema. Tá? Gente, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Não, a pessoa precisou sair. Eu sou apaixonada por tênis de mesa. E aqui foi ótimo, que eu fiquei bem fazendo um ping-pong aqui. Olha para cá, ouvindo vocês nesse debate. Muitíssimo obrigada. Mais uma vez, agradeço mais uma vez à escola a oportunidade de estar aqui ao lado dessas quatro pessoas brilhantes. Tá? Muito obrigada. Agora vamos para o nosso almoço.